E aí, quem fala é Alex Rock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje trago para você mais uma análise, mais uma crítica, mais um review, mais uma resenha de filme. Vamos falar de Vingadores Ultimato. E no vídeo anterior eu fiz um vídeo falando sobre o filme, mas sem spoiler. Porém, no vídeo de hoje eu trago spoiler. Então, se você se importa com spoiler, não assistiu ainda ao filme, não quer saber nada sobre o filme, por favor, não assista esse vídeo. Assista ao vídeo anterior, que no vídeo de hoje tem spoiler, então não adianta você reclamar depois e dizer que eu não avisei, tá ok? Então eu fico até mais tranquilo aqui, fico mais à vontade de falar sobre o filme com spoiler do que sem spoiler. Fazer análise sem spoiler é muito difícil, pelo menos para mim. O filme ele tem, como todo mundo sabe, 3 horas e 2 minutos aí, mas o filme, como eu disse no vídeo anterior, ele não é arrastado, como algumas pessoas falaram, ou melhor, como uma pessoa disse, que foi no Folha de São Paulo, falou que o filme é muito chato, o filme mais chato de 2019. Eu volto a dizer que o filme não é chato, parece que esse cara assistiu outro filme. O filme, apesar de ser um filme grande, ele não é um filme chato, muito pelo contrário. E como eu disse no vídeo anterior também, esse filme ele se divide em 3 partes. Primeiro é a parte das lamentações, a parte do drama. No meio, que é a segunda parte, é a parte do plano, que se desenrola o plano lá para poder pegar as joias do infinito. E a terceira e última parte é a parte do confronto final, aquela batalha que tem um monte de personagens. Se você não prestar atenção, você vai ficar confuso demais ali. Então são essas 3 partes em que se divide o filme. Logo no começo eu até fiquei surpreso porque eu vi que estava se desenrolando muito rápido, mas depois eu entendi o porquê. Eu teve um crítico aí, ou melhor, um jornalista, que ele vazou, ele deixou vazar os 20 minutos iniciais do filme e ele descreveu isso na internet. Alguma coisa até bate. No começo, principalmente aí, a primeira tomada mesmo, onde mostra o Gavião Arqueiro com a filha dele treinando arco e flecha, e depois ele vê que a família dele toda some, porque foi justamente no momento do estalo do Thanos. E aí depois ali tem um salto já para a atualidade, onde o Tony Stark está com a nebulosa dentro daquela nave e eles estão perdendo aí os suprimentos, eles estão com pouco nível de oxigênio, estão à deriva no espaço. É aquela parte que ele grava também a mensagem para Pepper Potts, que está lá no trailer, e que eles fazem os reparos lá na nave. Esse desenrolar aí eu pensei que ia ser mais complicado. Muitas pessoas fizeram até vídeo falando sobre isso, como o Tony Stark ia ser resgatado. Foi muito fácil. A Capitã Marvel foi lá e conseguiu resgatar ele. Fácil, simples assim. E tem pessoas que podem estar achando que também é uma ponta solta o fato da Capitã Marvel aparecer logo ali e levar o Tony Stark para o quartel-general dos Vingadores, mas tem aquela cena pós-crédito de Capitã Marvel, onde ela já aparece perguntando sobre o Nick Fury, tem lá o comunicador que foi acionado, e aí já tem, nesse filme agora, já parte para essa tomada aí, onde ela resgata o Tony Stark, e logo depois a Natasha começa a falar sobre o que o Thanos fez, que é justamente uma parte que tem narrativa dela lá no trailer. A gente entende que isso daí foi... A Capitã Marvel apareceu lá, eles inteiraram a Capitã Marvel sobre o que aconteceu, só que claro que isso não foi mostrado no filme, e logo depois ela já... sabendo do paradeiro do Tony Stark, foi ao espaço procurar e conseguiu achar o Tony Stark. Então, essa daí não é uma ponta solta, não é um defeito no roteiro do filme. Logo depois disso, eles traçam um plano para poder achar o Thanos. A nebulosa fala onde sabe onde ele está, isso daí também já tinha sido revelado. Ele está lá naquela fazenda, naquele campo, no planeta dele lá, que mostra muito rapidamente lá num dos primeiros trailers também. E aí, como eu disse, se desenrola muito rápido isso, eles vão até lá e conseguem matar o Thanos. O Thor aí consegue matar o Thanos. E o Thor ele já estava deprimido, porque ele não tinha conseguido matar o Thanos no filme anterior. E agora ele ficou deprimido porque ele conseguiu matar o Thanos. Porque o que aconteceu? O Thanos, não sabemos por que ele destruiu as joias, segundo ele falou que destruiu as joias, e com isso ele quase morreu. A metade do corpo dele ficou queimado, ele ficou bem debilitado, quase morreu.
E aí eles querem pegar as joias, mas não conseguem, não tem resposta. O Thor fica irritado e decepa lá, arranca a cabeça do Thanos. Depois disso, isso daí foram 23 dias após os eventos de Vingadores Guerra Infinita. Depois se passaram 5 anos, tem um lapso aí de 5 anos, e após esses 5 anos mostra como ficaram os personagens após a morte do Thanos, e eles não conseguiram pegar as joias. E ainda teve aquela parte de drama, que é a parte inicial, onde eles têm que lidar com as perdas, e todo mundo, né, todo o universo, metade da população foi aniquilada por conta disso. Cada um enfrentou de uma forma. O Capitão América tentou lá ajudar outras pessoas, fazendo um grupo de ajuda. Lá o Máquina de Combate está pelo mundo buscando o que agora é chamado de Ronin, que era o Gavião. O Gavião Arqueiro ficou muito revoltado depois da morte da família dele e virou uma espécie de justiceiro, virou o Ronin, que é aquele cara que a gente vê no trailer com espada ninja, com o traje todo escuro. E ele consegue achar a localização lá do Ronin, e a Natasha vai ao encontro dele. A Natasha também não encarou nada bem sobre esses acontecimentos, também ficou bem deprimida, e ela relata que a única família dela seria os Vingadores, que ela não teve família até então. E uma coisa que me deixou muito intrigado é que tem uma cena lá da Natasha onde ela corta um sanduíche na diagonal. E isso pode ser até besteira minha, mas o Nick Fury no filme da Capitã Marvel disse que o que diferenciaria ele de um Skrull, quando a Capitã Marvel perguntou a ele por que ele poderia ser um Skrull, e aí ele fala, não, porque ele não corta o sanduíche na diagonal. E a Natasha fez justamente isso, ela cortou o sanduíche na diagonal. Então, quem garante que a Natasha aí não poderia ser um Skrull? E aí seria uma boa solução, porque ela não teria morrido o Skrull, já que ela deu a vida para pegar a Joia da Alma, que também foi uma grande surpresa. Pessoas tinham especulado que o Capitão América tinha dado a vida para pegar a Joia da Alma. Foi uma das teorias, e essa teoria caiu por terra. Foi a Natasha que morreu para pegar a Joia da Alma. Isso daí também foi uma surpresa aí, e tanto no filme. Outra coisa que eu gostei, algumas pessoas já vi que não gostaram, foi o Hulk, o Professor Hulk. Ele disse que nesses 5 anos ele teve tempo para poder fundir a personalidade dele e o Hulk. E aí ficou o Hulk com a mente do Banner. Ficou uma coisa muito legal. Nos quadrinhos já existia o Professor Hulk e agora foi mostrado no filme. Achei muito maneiro aí o Hulk sendo o Professor Hulk. Já o Thor, ele também, algumas pessoas falaram mal também, já vi isso, que por conta desses acontecimentos ele ficou deprimido, virou um alcoólatra, não queria saber de nada, criou a Nova Asgard, que foi uma cidade lá onde os sobreviventes de Asgard foram lá para essa cidade. Ele ficou sendo manda-chuva lá, mas aí ele virou um beberrão, engordou, ficou com uma barriga imensa, com o cabelo grande, com a barba grande, ficou com um visual muito tosco, mas ficou muito engraçado. Isso daí também não prejudicou em nada a minha análise do filme. Gostei, achei muito engraçado, muito divertido, embora algumas piadas no filme, na minha opinião, tenham sido também desnecessárias. Coisas que eram para ser levadas mais a sério, mas cenas aí que eram para ser bem dramáticas, tinham umas piadas no meio. Isso daí foi a única coisa que me desagradou no filme. O Tony Stark, por sua vez, a gente vê ele desde 2008 como um playboy, um cara que não ligava para nada. Ele mudou bastante do primeiro Homem de Ferro para cá. Agora ele constituiu uma família, ele teve uma filha com a Pepper, conseguiram morar lá numa casa simples no meio do campo. Ele mudou totalmente o modo dele de vida, o estilo de vida dele. Agora, uma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é algo que a gente tem que prestar muito atenção, foi o Homem-Formiga. Sem o Homem-Formiga, nada desse filme teria sido possível, porque ele tornou viável a viagem no tempo através do reino quântico. Então isso foi muito importante. Pessoas já haviam falado que o Homem-Formiga ia ser muito importante nesse filme, e realmente foi. Foi graças a isso que eles conseguiram viajar no tempo, e cada um pegou lá uma joia do infinito para poder fazer a manopla.
E essa parte, que é a parte do meio, a parte do plano, que o Capitão América divide os heróis em equipes para buscar as joias, é uma parte também muito interessante, muito legal, que eles vão para os tempos, para as épocas, para os mundos diferentes lá para poder achar as joias do infinito. E na parte lá da Batalha de Nova York, como eu falei também no vídeo anterior, o filme ele faz uma homenagem aí aos filmes da Marvel, os principais filmes da Marvel nesses últimos 11 anos. E dessa parte aí lá da Batalha de Nova York, eles iam pegar o cubo, só que deu um problema danado lá e o Loki conseguiu pegar o cubo e sumiu. Isso também seria uma margem para uma outra teoria que o Loki, através disso daí, teria feito com que a linha do tempo fosse alterada e ele não ia morrer, porque se ele pegou o cubo ali, de alguma forma ele iria conseguir sobreviver e os acontecimentos de Guerra Infinita seriam desfeitos. Com isso, ele iria sobreviver. Isso é apenas aí uma teoria minha de que o Loki pode voltar, se isso daí se concretizar, porque ele sumiu ali com o cubo e eles não conseguiram pegar a joia. Com isso, o Tony Stark e o Capitão América foram para a década de 70, lá no quartel-general da SHIELD, onde eles conseguiram pegar as joias do infinito. E essa parte também é muito legal, porque o Capitão América encontra o grande amor da vida dele lá nessa base da SHIELD e o Tony Stark encontra o pai dele, o Howard Stark. E lá também está o Hank Pym, que é o primeiro Homem-Formiga, e aí eles conseguem pegar outras amostras das partículas Pym que fazem com que eles consigam viajar pelo reino quântico, porque eles têm que diminuir de tamanho para poder viajar pelo reino quântico, e sem as partículas Pym eles não conseguiriam fazer isso. O filme, como eu disse, o roteiro é muito bom, é tudo muito bem amarrado, tudo muito bem feito, as cenas umas ligadas às outras. O Thanos nem se fala, o Thanos ele tá mais perverso do que o filme anterior, e uma fala que ele tem lá logo pro final, ele disse que nada era pessoal até então. Só que aí depois ele disse que teria muito prazer em destruir a Terra. Isso ele falando com o Capitão América. O Capitão América também foi um grande destaque nesse filme, porque ele consegue pegar o martelo, o Thor, através da viagem no tempo, para pegar o éter, ele consegue resgatar o Mjolnir lá no passado. E aí o Mjolnir passa a ser manipulado pelo Capitão América. O pessoal, foi a loucura nessa parte do filme. Foi sensacional. Ele dando uma surra no Thanos com o martelo e com o escudo. Foi muito boa essa sequência final. Como eu disse, vários heróis reunidos naquela batalha final entre o bem e o mal. Thanos com seu exército, com seus lacaios, contra os Vingadores e todos aqueles heróis, todo aquele povo de Wakanda. Foi uma coisa épica, não tem melhor palavra para descrever essa cena, porque foi épica. E o Capitão América ele teve um desfecho digno, porque ele queria encontrar com o amor dele e ele conseguiu. Ele foi ao passado e conseguiu viver lá o passado dele com ela, porque o reino quântico é diferente. 5 anos aqui na nossa realidade são 5 minutos lá no reino quântico. Então ele conseguiu em poucos minutos viver uma vida feliz com a Peggy Carter, e aí ele conseguiu voltar já idoso e passou o escudo para o Falcão. Isso também é um detalhe importante, porque dá a entender que o Falcão vai ser o novo Capitão América. E vai ter uma série da Disney do Falcão com o Soldado Invernal. Então tá tudo amarrado. O Hulk, também eu acredito que o Hulk vai aparecer em outros filmes, porque agora ele conseguiu, como eu disse, fundir a personalidade, a mente do Banner com o corpo do Hulk. Então não vejo por que o Hulk não continuar. Já o Thor uniu aos Guardiões da Galáxia. Não sei se o Thor vai aparecer no filme aí dos Guardiões da Galáxia 3, pode até ser. Mas o Capitão América, ao que tudo indica, foi a última participação aí, pelo menos do Chris Evans aqui como o Capitão. E o Homem de Ferro, infelizmente, morreu porque ele conseguiu fazer o estalo
as joias do infinito foram para a mão dele, para a armadura, e ele conseguiu desfazer o mal que o Thanos fez. Mas antes disso, eles conseguiram fazer uma manopla baseada na tecnologia Stark, e lá eles conseguiram colocar as joias do infinito, que eles finalmente conseguiram resgatar. E quem usou foi o Hulk. Foi até um vídeo que eu soltei aqui há pouco tempo, onde mostra essa pequena cena do Hulk usando a manopla. E com isso ele faz o estalo, e com esse estalo os heróis depois voltam. Só que tem ali um efeito colateral, porque o Thanos também acaba saindo da realidade dele, saindo do passado para o futuro. E aí é que começa aquela batalha final, que foi demais. E o Hulk também pegando a manopla, foi uma cena muito legal. O filme, como eu disse, só tenho do que falar mal dessas piadas fora de hora. O resto, o filme é muito bom. O filme não teve uma cena pós-crédito, foi uma coisa também que me surpreendeu, mas foi um final de um ciclo. Começou em 2008 com o Homem de Ferro e terminou com um ato heróico do Homem de Ferro, com o estalar dos dedos e fazendo com que o Thanos e toda a corja dele fosse para o quinto dos infernos. A Capitã Marvel, ela teve uma pequena participação, mas foi uma ótima participação dela, porque ela resgatou o Homem de Ferro e no final ela conseguiu destruir também a nave do Thanos. Isso daí foi mostrado também, aquela sequência que vazou na internet de 4 minutos e meio. Isso daí também foi um grande spoiler. E a Capitã Marvel, eu diria que ela foi a cereja do bolo nesse filme. Ela teve uma pequena participação, mas ela teve participações em momentos-chave do filme. Outra coisa também que eu já havia me esquecendo foi a Pepper, que ela realmente usou a armadura da Resgate, uma armadura versão feminina do Homem de Ferro, e foi muito bem também lá na cena final, embora tenha sido uma participação pequena dela como Resgate, mas foi muito boa lá a dupla Tony Stark e Resgate. Aguardo seu comentário, se você gostou do vídeo, ajude com o like, também compartilhe com os amigos nas redes sociais. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!